Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Chegamos hoje ao dia 6 de agosto, quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje nós celebramos a transfiguração do Senhor e nós vamos ver isto no Evangelho de hoje. Jesus vai se transfigurar. O que significa transfigurar? O que significa essa mudança, essa palavra, transfiguração? Nós vamos refletir ela agora. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 28b a 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Enquanto eu fui lendo o Evangelho, a minha cabeça viajou e eu imaginei completamente a cena, é como se eu estivesse lá vendo tudo isso acontecer. Então vamos começar aqui. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Todas as passagens que nós temos de Evangelho que fala que Jesus subiu à montanha para rezar, fala que ele subiu sozinho. Em momento algum fala que ele subiu com os discípulos ou com alguém. Neste Evangelho, Jesus levou os 3 com ele. Eram os 3 que estavam sempre junto de Jesus. Pedro, João e Tiago, que eram irmãos, os filhos do Zebedeu, que a mãe dele falou: quando você estiver no seu reino, coloca os teus filhos, os meus filhos, um à esquerda e à direita. É esses 2, João e Tiago. Eles eram muito próximos de Jesus. A gente tem um grupo de amigos, pode ter 100, 200, 300, mas tem sempre 1 ou 2 que a gente se identifica mais. E Jesus se identificava mais com esses 3. Pois bem, Jesus levou eles para a montanha para rezar com eles. Mas não é fácil subir a montanha, não. Subir já é difícil. De madrugada para rezar, muito mais difícil ainda. Eu não sei, enquanto eu estava lendo, veio na minha mente o seguinte: Jesus sempre subia para rezar na montanha. Será que Jesus ficava sozinho? Ou será que toda vez que Jesus subia, os anjos, Moisés e Elias, o próprio Deus, vinha estar com Jesus? Porque Jesus é Deus, né? Ele tinha essa liberdade. Ele ficava na montanha porque lá é um lugar reservado. À noite, então, ninguém vai estar lá. Se ele fosse fazer isso na beira da praia, de dia, muitas pessoas iam ver. De noite, só Jesus. Então, quer conversar com Jesus? Quer ter essa intimidade com ele? Melhor horário é de madrugada, quando a fila é pequena. Eu sei que não é fácil,
Aqui vai dizer que Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Gente, eu já fiz muitos propósitos com Jesus, muitos. Jesus, ó, eu preciso disso, eu vou fazer esse propósito com o Senhor, para o Senhor me dar aquilo. Eu sempre faço propósitos com Jesus, aprendi isso há muito tempo e sempre dá resultado. Mas se eu fizer um propósito de falar com Jesus, eu vou levantar todo dia de madrugada para rezar, vocês podem ter certeza, é o maior sacrifício que eu posso fazer. Porque eu detesto acordar de madrugada, eu detesto. Eu acordo para rezar, mas eu não gosto. Eu rezo, não que eu não gosto de rezar, claro que eu gosto, mas de madrugada é difícil. Eu vou falar para vocês, o meu corpo não aceita. Ó, tem uma coisa que eu detesto, é levantar cedo. Eu levanto, se precisar, mas eu detesto. Esses dias que está mais frio, já tem um mês ou mais, eu tenho me dado o luxo de ficar na cama até um pouquinho mais tarde. Mas também trabalho até mais tarde, mas eu prefiro assim, porque levantar cedo para mim é um castigo. E aqui eu entendo Pedro, Tiago e João, que acabaram dormindo, porque já era noite, era de madrugada, e é difícil, não é fácil não. Mas voltamos aqui. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Por que não era Abraão, Isaac, Jacó? Por que esses 2? A palavra vai dizer que Moisés, não fala que Moisés morreu, só fala que Moisés avistou a terra prometida, mas não fala da morte de Moisés. O pessoal foi e Moisés ficou. Ele pode ter sido arrebatado para o céu? Pode. No Evangelho, na primeira passagem de ontem, primeira leitura de ontem, nós vamos ver que Deus tinha uma estima muito grande com Moisés. Moisés era assim, a menina dos olhos de Deus. Eu falei sobre isso ontem. Então, né, Deus pode tudo. Então, eu tenho para mim, lendo as passagens, que Deus arrebatou Moisés. E Elias também foi arrebatado numa carruagem de fogo. Elias não morreu e não foi sepultado. Então, esses 2, como eles não tinham morrido, eles vieram ao encontro. Não que os outros não pudessem vir, mas eu vou imaginar que esses outros que morreram estavam ainda na mansão dos mortos, vamos dizer assim, onde Jesus desce na terceira, depois que ele morre, ele desce à mansão dos mortos e ali ele vai tirar as pessoas que são queridas dele, começar por Adão, certo? Então, Moisés e Elias aparecem para Jesus. Eles aparecem revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Então, eles já estavam preparando Jesus. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Você ainda está disposto? Você quer, né? Ainda dá tempo. Deus também deu essa liberdade para Jesus, né? Deus não obriga ninguém a fazer nada. E Jesus, com certeza, deve ter falado, né? Missão, eu estou aqui para a missão. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Então eles subiram, começaram a rezar, os 3 dormiram, Jesus ficou acordado, conversou com Moisés e Elias. Com certeza não foi uma conversa rápida, ficaram um tempão conversando. E os discípulos acordaram e viram os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Pedro é Pedro, Pedro é Pedro, eu gosto demais de Pedro. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro queria ficar ali, porque aquilo ali estava bom demais. A glória de Deus estava aqui naquele lugar. A glória de Deus encheu aquele lugar. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e entraram dentro da nuvem. Vai imaginando. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho escolhido, escutai o que ele diz.
Olha, poucas vezes, se não foi essa só a primeira, essa foi a segunda. A primeira foi quando Jesus foi batizado. Este é meu filho amado, né, em qual eu coloco toda a minha complacência, quando Jesus foi batizado. E agora aqui, na transfiguração. Porque antes Deus de si falava com eles, com os discípulos dele, com os profetas dele, né? Com Abraão, com Moisés. Deus conversava face a face, nós vimos isso ontem, né? Deus conversava com Moisés face a face. Mas depois que Jesus veio, Deus não falou mais. Deus só falou aqui e depois a gente não ouve mais a voz de Deus. É só Jesus. E qual é a direção que Deus nos dá? Qual é a ordem que Deus nos dá para nós hoje? Aqui ele falou com aqueles três e hoje ele está falando comigo e com você. Este é meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Gente, nós precisamos ter ouvidos espirituais para ouvir o que Jesus está falando comigo e com você. Porque Deus fala conosco todos os dias. Deus fala através de uma criança, Deus fala através da natureza, Deus fala através de um bichinho de estimação. Deus fala, Deus acalma o nosso coração. Você está triste, amargurado, aborrecido, chega uma criança, vem te dar um abraço, pronto, amolece seu coração. É um anjo que Deus mandou. Você está ali num lugar e vê um pássaro, posa na sua janela, é Deus. Deus fala conosco pelas palavras, pela escritura, pelo evangelho, pela reflexão da palavra, pela missa, Santa Missa, gente. Ali, quando o padre leva o cálice e a hóstia, é o próprio Jesus que está ali. Quem é Jesus? É o Pai, Filho e Espírito Santo, é os três. Né? Então Jesus é Deus, ele também está ali e ele fala conosco todos os dias. A gente tem que ficar aí atento, porque se eu fecho o meu ouvido, eu não vou escutar Jesus falar. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Aí acabou tudo. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada que tinham visto. Em outra passagem vai dizer que eles desceram, Jesus pediu para eles não contar nada para ninguém, enquanto ele não tivesse morrido e ressuscitado. Em outra passagem. Mas eles fizeram isso. Depois, com certeza, eles falaram, né, que tinha acontecido e tudo, mas até obedeceram a Jesus. Então, qual é a ordem de Deus para nós hoje? Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Vamos abrir as portas do nosso coração, vamos abrir o nosso ouvido e vamos deixar Jesus entrar e vamos ouvir o que Jesus tem para falar comigo hoje. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Às vezes Deus fala só no meu coração. Às vezes nós, né, que somos carismáticos e tudo, a gente tem muito esse modo de falar, né? Deus está falando no meu coração. E aí a gente fala aquilo que Deus está falando. Ora, Deus falou no meu coração agora que está curando uma pessoa aqui assim, assim, assim. Que está libertando. Né? Às vezes Deus usa de outras pessoas para falar com você. Fique atento ao ouvir de Deus, ouvir a voz de Deus. Amém? E se você tem essa condição, levanta assim de madrugada, vai rezar, vai orar, entrega seu coração para Jesus. Nós vamos começar a quaresma de São Miguel. Agora, dia 15 de agosto, começa a quaresma de São Miguel e vai até o dia 29 de setembro. A minha comunidade vai estar rezando a quaresma, vou estar divulgando todos os dias as orações próprias daquele dia. Frei Gilson vai ter o Rosário da Madrugada. Se você tiver condições, levanta e vai rezar, porque nós e o nosso país precisa muito de oração e de libertação. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.